como vimos nos vídeos anteriores, a esperança ela pode trazer embutida nela, digamos, né, um desespero até, ou uma desesperança, e ser uma mobilização das energias da pessoa no sentido de tentar reagir e sobreviver a um medo, a uma apreensão, a uma angústia, a uma ansiedade generalizada, enfim, ou algum grau disso tudo, né? E a esperança ela pode, digamos, chegar ao ponto, né, de ser bastante fantasiosa, né? Eu esperar coisas que, digamos, seriam idealizações e que aquela idealização, mesmo no fundo eu sabendo que se trata de um auto-engano, elas de algum modo me confortarem e me ajudarem a me anestesiar para o meu próprio medo. Essa saída, ela obviamente não é a ideal, enfim, ela não é muito boa porque a nossa afetividade ela permanece sofrendo daquele medo a cada vez que inconscientemente a gente lança a mão de defesas psíquicas que são da ordem de algum grau de auto-engano. Então, elas são paliativas, nos ajudam a suportar, mas elas, digamos, pagam seu preço psicológico, né? Bom, mas ainda assim, a esperança, mesmo quando ela é esse afeto passivo que luta com a tristeza de uma maneira fantasiosa e com consequências ruins, ela ainda é melhor do que uma outra fuga, um outro tipo de, de auto-engano muito, muito mais grave, que é o da negação. A psicanálise também usa o termo denegação, né? Fingir que se nega, fingir para si mesmo, né? Por isso a ideia de ser um auto-engano, e que é ainda mais grave porque a esperança, ela, digamos, fantasia um futuro idílico, maravilhoso, etc, etc, para suportar um presente que está sendo vivenciado de uma forma mais ou menos desesperada. Mas a negação, a denegação, que gera o negacionismo, ele é muito mais grave, né? Porque o negacionismo, ele nega a própria realidade. A esperança fantasiosa, digamos, ela pelo menos não nega a realidade, embora ela negue a projeção de uma realidade futura ao modo do auto-engano. Na negação, no negacionismo, a negação da realidade ela é tão grande que não é só a negação de uma realidade futura possível ou provável, é a negação da realidade presente. Infelizmente, a gente está vendo isso hoje, né, nos Estados Unidos e particularmente no Brasil. E o negacionismo, enfim, ele é claramente uma defesa psíquica e uma fuga. Quando, por exemplo, se considera que a Covid é só uma gripezinha, isso claramente não corresponde à realidade da maioria das pessoas e, portanto, é uma negação do real. Se considera, digamos, talvez para amenizar ou corrigir essa primeira fala, né, que não precisamos, quem é saudável, não precisamos nos preocupar como população do Brasil, por exemplo, com a Covid, porque quem é saudável vai enfrentá-la somente como uma gripezinha, né, que é talvez como a comissão do governo brasileiro que foi aos Estados Unidos encontrar o presidente americano vivenciou ao se contaminar, né? Então essa ideia de que não precisamos como país, como população, nos preocuparmos porque as pessoas saudáveis vivenciarão a Covid somente como uma gripezinha, primeiro ponto que ainda assim isso não corresponde à realidade, porque há vários relatos, né, por mais que percentualmente sejam menos, né, mas há vários relatos de pessoas sem comorbidades, saudáveis, jovens, e que sofreram muito e que tiveram sequelas também, né? Felizmente parece que não é uma maioria, mas há casos, e para cada caso 100%, aquele caso, aquela história, aquela vida.
Um outro fator de negação nesse raciocínio, né, é que há pesquisas recentes, baseadas em dados oficiais, que mostram que cerca de 80 milhões de brasileiros, ou seja, aproximadamente 40% da população de um país com essa população como o Brasil, um país imenso como o Brasil, cerca de 40%, 86 milhões de pessoas apresentam as comorbidades ou a idade acima de 60 anos que se mostram como pertencentes ao grupo de risco da Covid, né? Enfim, de se infectar e terem uma manifestação mais grave, uma versão mais grave da doença. Ou seja, a ideia de que não precisamos nos preocupar fica, mais uma vez, beirando a hipocrisia, o cinismo e talvez mesmo a perversão, no sentido de uma indiferença com o sofrimento, não só o sofrimento das pessoas que têm comorbidade, como uma indiferença a 40% da população, a 80 milhões de pessoas que correm o risco ao se exporem, terem não só serem contaminados, se contaminarem com o vírus, com o coronavírus, como terem uma contaminação, porque se a exposição ela é desenfreada, ela é não cuidadosa, de terem uma versão grave, uma carga viral maior, uma exposição, uma carga viral maior por conseguinte, uma exposição, uma versão, uma manifestação mais grave da doença, podendo, né, então, deixar sequelas para o resto da vida, enfim, além de trazer sofrimento no momento da expressão da doença, da manifestação da doença, trazer sequelas e mesmo levar ao óbito. Né? Bom, a própria indiferença com as mortes atuais, que já são muitas, né? Atualmente, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, chegam praticamente a 30 mil, também denota uma falta de respeito com os mortos, com as famílias dos mortos e, portanto, com o povo e a população em geral, uma falta de respeito atroz, né, que pode também, claro, ser minimizada, mas é duro que se minimize, né, essa falta de sensibilidade e respeito para com a vida das pessoas e das pessoas queridas. Obviamente, quando se faz isso, é porque não são pessoas queridas a essas que estão com essa postura, exceto em casos mais graves de transtorno mental, mas é certamente, a princípio, porque não são as pessoas próximas dessas que estão super expostas e que estão tendo problemas graves e que mesmo chegaram ao óbito. Então, essa indiferença em relação ao outro, ela é não só chocante e perversa, como ela aparentemente também é interesseira. Né? Interesseira no sentido de que exponham-se, mas os meus estão a salvo. Né? E interesseira porque exponham-se porque eu preciso do lucro econômico da exposição de vocês, inclusive visando uma reeleição. Né? Quer dizer, então é muito desalentador que políticos e que apoiadores desses políticos passem por cima desse grau básico de empatia e de solidariedade e de dignidade na fala, né, em relação a um momento tão difícil que o país e o mundo está passando. Do mesmo modo, né, quer dizer, no início da pandemia, as mesmas pessoas ligadas ao governo diziam, né, que a Covid mata muito menos do que certas doenças e ninguém fala nada. Quer dizer, são sempre argumentos casuísticos de última hora, porque o que se quer é simplesmente impor a sua maneira de ver, independente dos argumentos. Então os argumentos vão caducando ou vão se mostrando enganosos e não tem problema, porque troca-se por outro argumento da vez, porque o que se quer não é um argumento real, o que se quer é um argumento temporário para vencer uma disputa de narrativas. Né? Então,
quando se dizia, mata mais do que outras doenças, mata menos do que outras, a Covid mata menos do que outras doenças, e ninguém fala nada. Não é verdade, com o passar do tempo, a Covid já, em poucos meses, tem matado muito mais do que a soma das outras doenças em um ano do ano passado. Né? Quer dizer, os argumentos vão despencando, o que mostra, mais uma vez, né, que são argumentos para, vamos botar entre aspas, se vencer entre aspas, uma discussão, porque o que se quer é, de fato, uma imposição de uma volta desenfreada, um contágio de rebanho, né, como se diz, mas que quando isso foi feito em países que abandonaram, como a Inglaterra, ou mesmo na Suécia, foi uma coisa planejada, estudada, e não, e não simplesmente se ignorar a realidade e o perigo e o risco do coronavírus, do contágio e da Covid. Bom, então, retomando o nosso ponto principal, né, embora a esperança seja um afeto passivo que pode trazer consequências nefastas para a própria pessoa e coletivas também, porque ela é uma maneira de pode ser uma maneira de auto-engano, ela pode já trazer embutida uma desesperança e ela pode gerar, uma vez não realizada, uma desesperança maior ou até mesmo um desespero. E agora a gente está vendo, acrescentando, que outra saída psíquica contrária ao medo, né, paliativa e contrária ao medo, é a coragem, mas não uma coragem verdadeira, né? É na verdade a covardia desse ápice do auto-engano, que é do negacionismo. Né? Negar a realidade, enfim, pode-se conseguir o argumento que for, esses argumentos vão estar sempre dissociados dessa realidade, com consequências nefastas e que muito frequentemente ocultam e acobertam interesses mesquinhos e escusos, enfim, que podem se justificar para uns e outros, mas que de uma maneira geral prejudicam, assim como toda negação do real, né, prejudicam as próprias pessoas e aquelas outras que são mais atingidas pelas consequências desse tipo de atitude.